Olá pessoal, eu sou a Nathalie. Hoje estou aqui com... O Maicon. Somos da ETEC Gildo Marçal Bezerra Brandão, fazemos ADM no terceiro ano. Hoje iremos fazer uma entrevista sobre o preconceito, racismo e desigualdade dentro das escolas e no meio da sociedade. Nossas entrevistadas serão Mariana Barbosa e Thalia da Silva. Oi, meu nome é Thalia, eu tenho 16 anos, estou no primeiro ano do ensino médio. Olá, eu sou a Marina Barbosa, eu tenho 17 anos e eu também estudo no ensino médio. Vamos começar com a entrevista. E para começar, vamos abordar um pouquinho do conceito do preconceito. O preconceito pode ser definido como um julgamento, uma opinião formada sem conhecimento adequado ou experiência direta, geralmente de maneira negativa, em relação a uma pessoa ou grupo de pessoas com base em características como raça, etnia, gênero, orientação sexual, etc. Assim, o preconceito está presente dentro das escolas? Você já sofreu ou presenciou essa ação na instituição educacional? Sim, na minha opinião, o preconceito está sim dentro das escolas e das instituições, tanto por conta que nós temos uma sociedade bem diversificada, somos todos diferentes, né, dentro do convívio social e principalmente nas escolas. Nas escolas a gente percebe um monte de pessoas que vêm de países diferentes, que têm sexualidades diferentes, certo? E as pessoas que já vivem aqui, né, e veem coisas diferentes, elas estranham com um ar de discriminação, né? Elas não veem como algo normal ou algo que sempre existiu. É algo estranho e que elas não aceitam assim de cara. Sim, o preconceito é fácil de se encontrar dentro das escolas, tanto racial como não racial, outros. Acaba ocorrendo com bastante frequência, principalmente quando há desavença entre vários alunos. Eu nunca sofri nenhum preconceito, mas eu já presenciei sim, dentro da escola e fora. Agora abordaremos sobre a cultura da violência, que refere-se ao conjunto de comportamentos e atitudes, normas e práticas sociais que normalizam, justificam e perpetuam a violência em uma comunidade ou sociedade. No contexto escolar, quais os principais tipos de violência que você identifica? Você já foi vítima ou testemunhou algum ato de violência na escola? Dentro da escola, que pode se identificar seria principalmente a física e a verbal. A física eu acho que é a mais comum, que qualquer coisinha já sai no soco, no tapa, esse tipo de briga. E a verbal, que também é bastante comum ter os xingamentos, falar às vezes da aparência da pessoa, que é uma forma. Tem tudo isso. Nunca fui vítima, mas sim já testemunhei, principalmente a violência verbal, O principal tipo de violência que eu identifico na escola, primeiramente, é o bullying, né? E quanto às violências verbais ou não verbais, eu identifico também os xingamentos, as brincadeirinhas de mau gosto, as piadinhas por parte dos colegas, né? Sobre a sua cor, raça e etc. Particularmente, nunca aconteceu isso comigo, né? Mas a gente pode perceber com os outros colegas da nossa sala. Vamos falar sobre as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. As duas leis garantem o estudo da história e da cultura afro-brasileiras e indígenas nas escolas de todo o país. Este conteúdo esteve presente em suas bases curriculares durante o ensino fundamental e médio? Sim, estiveram presentes, né? Sempre estiveram presentes na nossa grade curricular, no nosso conteúdo da escola. Só que nesses últimos anos, né? Eu não sei o que tem acontecido, né? Que eles estão cada vez tirando essas informações importantes, né? Sobre o nosso país, sobre a nossa cultura, a formação da nossa cultura. E acredito que elas deveriam ser muito mais presentes nos dias de hoje e simplesmente estão sumindo com elas. Bom, eu sou do estado do Pará, na região amazônica, e lá a gente tem uma matéria extra, tanto no fundamental quanto no ensino médio, que é estudos amazônicos, que é específico para falar da nossa cultura da região amazônica. Então a gente fala bastante sobre os povos indígenas, sobre essa cultura, e
o nosso povo. Então, durante o fundamental, eu tive sim esse estudo específico sobre a cultura indígena. Agora, no ensino médio, não, eu não tive. Mas sim, no fundamental eu tenho bastante conhecimento em relação a isso e à cultura indígena. Bom, o multiculturalismo refere-se à convivência de diferentes culturas dentro de uma mesma sociedade ou região. Isso inclui o reconhecimento, respeito e valorização das diversas formas de expressão cultural, crenças, costumes e tradições que coexistem em uma comunidade. Como vocês lidam com as diferenças culturais e étnicas entre os estudantes? Existe um respeito entre eles em sua escola? Primeiramente, né, nós temos que respeitar essas culturas e essas etnias que vêm para o nosso país, porque o respeito é a base de tudo, né? Ele que forma o nosso caráter e ele que vai definir como a gente vai lidar com essas diferenças. E é assim na escola, né? Bom, pelo menos tem que ser assim nas escolas, né? Nós recebemos diversos alunos de diversos países no nosso país, né? Todos os momentos tem gente diferente aparecendo. E a única forma da gente lidar com isso é respeitando. Falando apenas da minha sala, porque acho que pela escola é meio difícil de identificar, a gente tem uma ótima convivência, não, é bem difícil se identificar preconceito ou mais valorização da cultura e da ética de outros alunos, que sejam de outros países ou de outros estados, que falam totalmente diferente ou sejam de cores diferentes. Não há esse preconceito na nossa sala, não há essa desavença, xingamentos ou até mesmo zoações em relação a isso. Considerando a autodeclaração racial das pessoas, como negro, pardo, amarelo, branco, indígena, você sente que a diversidade racial é valorizada e respeitada pelos seus colegas e professores? Bom, sim, dentro da escola consigo se ver facilmente. Não há preconceito entre os professores com os alunos por cor, por religião, por outras culturas. Pode ter um pouquinho entre os alunos, sim. Muitos fazem na brincadeira, mas que às vezes pode não ser na brincadeira. A intenção realmente não é na brincadeira, mas aquela pessoa acabou levando. Então pode haver um pouquinho mais entre os alunos, mas entre os professores não tem essa questão de ter um preconceito pela cor ou por outra coisa. Bom, para responder essa pergunta, eu gostaria que, primeiramente, que fossem respeitadas de fato, né? Só que elas não são totalmente respeitadas, né? Como a gente pode ver dentro das escolas, né? As brincadeiras, quem são alvos dessas brincadeiras são geralmente as pessoas negras, né? Sempre tem alguém para falar, aquele pretinho, ou aquele, como tem outros termos, né? Eu não vou trazer aqui, mas enfim. Os negros, eles são sempre o alvo de preconceito, de piadas, de discriminação e etc. E também os indígenas, né? Aqueles que têm ascendência mais indígena, também por vir de lugar diferente, de ser diferente, de se comportar de forma diferente. Elas não são totalmente respeitadas e então acredito que precisamos rever esses conceitos, né? Estudar novamente o que é cada coisa, para só assim entrar de uma vez na cabeça da sociedade que somos todos iguais, independente da cor, da raça e etc. A desigualdade racial mostra-nos as diferenças sistemáticas nas condições de vida e nas oportunidades disponíveis para indivíduos com base em sua raça. Como a desigualdade racial impacta na vida de um jovem no ensino médio? Sim, a desigualdade racial impacta na vida dos jovens estudantes do ensino médio e também, e principalmente, né, dos jovens negros, porque eles são excluídos de diversas atividades relacionadas a coisas curriculares, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? As universidades mais concorridas, mais concursadas, a gente vê que uma pequena parcela, bem pequena mesmo, dos jovens negros estão lá naquelas universidades. Por quê? Porque os brancos, eles têm muito mais oportunidades, certo?
eles têm uma classe social assim mais elevada, com mais dinheiro, e nós, negros, pobres da periferia, somos sempre excluídos dessas questões, certo? Também, algo bom para os estudantes é que nós temos agora essa possibilidade de utilizar cotas raciais, que nos dá uma pequena vantagem ali para poder entrar nessas universidades, para poder estudar, assim, e ter a mesma oportunidade que uma pessoa branca já nasce tendo. Sim, ela pode impactar porque ela vai afetar principalmente o psicológico da pessoa, que vai sofrer provavelmente várias dificuldades em relação ao preconceito com a sua cor ou com a sua etnia, pelo fato de a pessoa não se sentir bem naquele local onde ela está sofrendo o preconceito, onde ela não vai se sentir bem-vinda ali no meio daquelas pessoas. Então, isso pode sim afetar esse jovem, pode simplesmente fazê-lo desistir da escola, ou até mesmo daquela escola, passar por essa escola e sofrer novamente esse preconceito e parar novamente. Então, pode sim impactar bastante na vida de um jovem, principalmente no ensino médio. Agora explicando sobre o termo de racismo recreativo, refere-se a formas de racismo que ocorrem em contexto de lazer e entretenimento, na qual atitudes e comportamentos racistas são normalizados ou minimizados sob a aparência de diversão. Como você acredita que o racismo recreativo e outros tipos de preconceito recreativo afetam os estudantes que são alvos desse comportamento? Bom, pelos corredores, até mesmo às vezes um aluno passando por outras salas, ocorre de na cabeça deles, ou talvez não, a pequena brincadeira de cometer essa brincadeira, tipo, tá fazendo isso porque você é preto, ou seu cabelo nem é tudo isso, alguma coisa do gênero. Às vezes a pessoa leva na brincadeira, agem como brincadeira, mas isso sim é um preconceito, um preconceito racial. A maioria das pessoas pode sim levar na brincadeira por ser um amigo ou um colega, mas tem que compreender que não pode deixar isso estar se repetindo, estar sempre ocorrendo, conversar com a pessoa, ter todo esse cuidado. Esse racismo recreativo, né, que foi comentado aqui, ele não passa de piadinhas, né, aquelas piadas que são que encobrem o preconceito, o racismo, né, com quem está brincando e com quem está sendo a vítima. Não são brincadeiras a partir do momento que a pessoa ela se sente constrangida, certo? E que ela não aparenta, né, estar se divertindo. Até porque quando é com o outro é mais engraçado, né? Principalmente entre os adolescentes. Tipo, todo mundo tem um amigo negro, isso é fato. E quem é o alvo de piadas, geralmente? É ele. Tinha que ser preto. Ou, nossa, cadê você? Quando, né, entram em um ambiente mais escuro. E essas piadas, assim, elas deixam as pessoas tristes, né? Porque são todos os lugares que você vai ouvir esse tipo de piada. Com o cabelo afro também, o cabelo black. Ai, tira essa esponja, né, da cabeça. E isso acaba totalmente desmotivando o adolescente, o jovem, né, que vai embarcar nesse mundo mais cruel e que já está sendo humilhado ali logo no começo. O conceito de etnia é utilizado para categorizar grupos de pessoas que compartilham uma identidade comum baseada em características culturais, linguísticas, religiosas, históricas ou geográficas. Como você descreveria o seu ambiente escolar em termos de diversidade étnica racial? Na minha sala a gente tem diversos tipos de pessoas, né? Diversas etnias lá, então é bem misturado, bem diversificado. Bom, há uma grande diversidade, tanto de cor como de estado e países. Bom, atualmente existem medidas para combater todos os tipos de preconceito em sua escola? Não existe essas medidas para combater, não há palestras, não há alguns debates em relação a isso que mostram formas de como combater esses preconceitos.
Muitas das vezes somos nós próprios alunos que falamos sobre, debatemos entre nós, mas pela escola não é tratado esse assunto. Existem sim diversas medidas, né, para combater esse preconceito que existe dentro das escolas contra as etnias, né, que são palestras, né, debates, o posicionamento das próprias pessoas, né, que sofrem esses preconceitos. Também tem a vigilância, né? Só que todas essas questões elas só se resolvem de fato com o conhecimento das pessoas sobre e a conscientização da importância de respeitar e de aceitar essas etnias e diferenças culturais. Sua escola já proporcionou eventos que abordassem as culturas dos povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas? Na minha escola, antes de eu me mudar para lá, antes de eu me transferir para lá, melhor dizendo, tiveram um desfile de roupas tradicionais africanas, né? Roupas tradicionais da cultura africana. E disseram que foi muito legal, todo mundo participou, todo mundo ficou, assim, deslumbrado, né, com a beleza que né, as vestimentas dos povos africanos, aquelas cores, aqueles desenhos, símbolos, as maquiagens, os brincos. Então, isso, mesmo que seja algo pequeno, foi algo bonito e marcante, né? Então, a gente pode, sim, considerar que foi algo que remeteu à cultura africana, né? E agradou a todos. Bom, durante o Fundamental, sim, ocorreu apresentações, teatro em relação a isso, mostrando um pouquinho da cultura africana, com dança, entre outras coisas, onde também teve pratos típicos que foram feitos por alguns representantes. Durante o ensino médio ainda não me ocorreu, ainda não teve nada relacionado a isso na minha escola. Mas durante o Fundamental a gente aprendeu bastante sobre isso. Durante essas apresentações teve algumas falas em relação a isso, contando um pouquinho sobre a cultura deles. O que foi até que um pouquinho raro, eu não consigo explicar o porquê de não ter tanto mais essa explicação sobre as culturas, principalmente a cultura africana, a cultura indígena, que são duas culturas que sofrem bastante. Essa foi a entrevista de hoje, abordando alguns relatos da Mariana e da Thalia sobre alguns assuntos dos temas raciais. Agradecemos a disponibilidade da Thalia e da Mariana.